Se de fato a alma humana nunca morre, então terá que ir para algum lugar. A falsa compreensão da natureza humana tem levado a algumas conclusões com terríveis erros teológicos. Nesta semana, vamos tratar de algumas dessas teorias antibíblicas, na perspectiva do que a Bíblia ensina sobre o tema pós-morte. Hoje, as chamas do inferno. Olha, o tema dessa semana é as chamas do inferno, mas fique tranquilo que não tem nada queimando aqui. Mas nós vamos aprender junto nessa semana sobre esse tema importante, mas é preciso que você revise onde é que você está no contexto da lição. Então dê uma olhada aí na tela. Nós já estudamos a primeira parte da lição, que corresponde ao pecado e a morte, lições 1 a 4. Já estudamos a segunda parte, que corresponde à ressurreição e vida eterna, lições 5 a 8. Semana passada nós iniciamos a primeira lição da terceira parte, que eu considero ser um estudo adicional. E vou dar uma dica para você aqui. Olha aí na tela, vá olhando as cores. Número 1, cinza, e o número 1 lá embaixo, também cinza. Lição 9 com lição 12, elas são similares tematicamente. É bom você estudá-las juntas. Estou falando estudar em casa, não apresentar na classe. Na classe tem que ser do jeito que a igreja pede. Mas para efeito de agregar conhecimento e contextualizar-se no tema, essa é a minha sugestão. Por exemplo, para essa semana, a lição 10. A lição 10 você deve estudar juntamente com a lição 13. Observe a cor verde aí na tela. Número 2, verde, e outro 2 embaixo, também verde. Então, a lição 10 e a lição 13, elas são paralelas tematicamente. Veja, uma trata das chamas do inferno, e outra fala do processo do juízo. Então, elas se complementam, porque o que é o juízo, senão a execução do ímpio e a confirmação dos salvos? Entenderam? Então, estude. Em casa, você pode estudar a lição 10 e 13 juntas, mas na classe, vamos para a lição 10. O verso para memorizar está em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Olha, eu destaquei, examine todas as coisas. Mas a pergunta que eu quero fazer é, o que não é bom na Bíblia? Você já tinha parado para pensar nisso? Então, lembre-se que aqui nós vamos direto ao ponto. Eu vou só pontuar os pontos que você deve tocar na lição, na revisão da lição na sua classe. E, é claro, em casa você vai aprofundar melhor esse conhecimento. Lembre-se do que eu falei na lição da semana passada. A nossa abordagem daqui para diante, até a lição 14, é uma abordagem conclusiva, não é uma abordagem exaustiva. A abordagem exaustiva já aconteceu durante a semana, quando você estudou, pesquisou, leu o texto, comparou o texto, então não vou entrar nessas minúcias aqui. Primeiro, vamos entender o que é a palavra examinar, porque o texto diz, examinem. Examinar não é aceitar, isso é importante você saber. A Bíblia não está dizendo assim, aceite todas as coisas. Ela está dizendo, examine todas as coisas. Chame atenção para esse ponto. Examinar, portanto, no original da palavra, significa testar, provar, reconhecer como genuíno depois do exame. Ou seja, você examina e diz assim, não, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Ou você examina e diz, é verdadeiro. Esse é o sentido de examinar todas as coisas, ok? A cosmovisão bíblica para todos os temas que vamos tratar daqui para diante tem que ser aquela da formação do homem. Pó da terra, mais fôlego de vida é igual à alma vivente. Dê uma olhada aí no esboço. O esboço ele contempla 5 pontos importantes que são teorias antibíblicas. Vermes imortais, chamas do inferno, os santos no purgatório, um paraíso com almas desencarnadas e a visão bíblica. Essa visão bíblica da exclusividade. Ok? Vamos lá? Quais são os pontos que você precisa considerar nessa revisão de tema? Pelo menos o texto que está em negrito. Observe aí. Vermes imortais. Marcos 9:48. E os textos que contrapõem-se, ou de alguma maneira esclarece esse tema. Trabalhe 2 textos. É importante que os alunos estejam com a lição aberta na mão ou uma Bíblia. Ok? Vamos começar. Vermes imortais. Escute só, para você aceitar que os vermes,
para que você aceitar que os vermes são imortais, aquilo que está no Marcos 9,48, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Para você aceitar isso aqui como uma verdade bíblica, então você vai ter que aceitar os versos 42 a 47 como verdade bíblica. O que é que diz lá? Quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois que é melhor entrar na vida sem as duas mãos do que ir para o inferno para o fogo inextinguível. Se teu pé te fizer tropeçar, corta. Entenderam? Para você aceitar que verme é imortal, literalmente falando, então você precisa aceitar a literalidade desse texto que antecede, os versos que antecedem. E aí, já cometeu algum pecado? Que tal cortar a sua cabeça? Entendeu? Sua mão cometeu algum pecado? Ou o pé lhe fez tropeçar? Que tal você cortar o pé? Se você acreditar que o verso 48 é literal, você tem que começar a cortar um bocado de parte do seu corpo. Eu deixo dizer uma coisa para vocês, não vai sobrar nada. A gente é puro pecado. Se não for a ação de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Então, verme, ele consome os restos mortais. E restos mortais não são eternos, eles vão voltar ao pó. Então, foi formado do pó e ao pó voltará. Pronto, encerrou a conversa. Chamas do inferno. Segundo ponto importante de teoria antibíblica. Para você aceitar Marcos 9,43, que diz que o fogo é inextinguível, você vai ter que aceitar o fato de que Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje. Porque lá em Judas 1,7 é dito que Sodoma e Gomorra foram colocados como exemplo do fogo eterno. Preste atenção nessa informação, ela é importante. Se Sodoma e Gomorra é exemplo de fogo eterno, logo o fogo não é eterno, porque o fogo que queimou Sodoma e Gomorra já acabou. Ou você acredita de um lado, que literalmente apagou, e apagou, porque a história comprova, e nesse caso você vai dizer que o fogo bíblico, esse do verso 43, ele não é um fogo que fica queimando eternamente. Por outro lado, se você acreditar que esse fogo vai ficar queimando eternamente, então me prove que Sodoma e Gomorra está queimando até agora. Vai lá, chama o bombeiro, ajuda esse povo lá, tá bom? Não é por esse caminho. Terceiro ponto, os santos no purgatório. Aqui está um ponto interessante que é sustentado. Não tem um texto que sustente essa teoria. Ela faz parte do catecismo da Igreja Católica. Então dê uma olhada na tela aí que eu vou colocar o texto do catecismo retirado do próprio livro, página 281. Leia aí comigo, acompanhe aí. Todos os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, têm a certeza da sua salvação eterna, mas depois da morte passam por purificação, de modo a alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja também recomenda esmolas, indulgências e obras de penitências realizadas em favor dos mortos. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que o purgatório declara que a cruz não foi suficiente. Eu preciso passar pelo purgatório porque a cruz não me purificou. A morte de Cristo não purificou-me. Então, isso é uma teoria inaceitável na Bíblia. Nada no além. Êxodo 9:10. A alma morre. Ezequiel 18:20. E morre só uma única vez. Hebreus 9:27. Eu não vou ler esses textos, eu estou apenas apresentando o esboço para vocês e você pode explorar isso na sua abordagem com a classe. Mas olha, esse ponto aqui, os santos no purgatório, isso aqui é contundente. A Bíblia deixa claro que não tem nenhum texto que apresente essa possibilidade. E, portanto, essa doutrina do purgatório é dizer que a morte de Cristo não foi suficiente. Um paraíso com almas desencarnadas. E aí? Você acredita nisso? Um paraíso com almas desencarnadas? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Por que haveria ressurreição e juízo se essas almas já estivessem no paraíso? Você percebe a contradição? Se a gente olhar só por um ângulo, a gente começa a acreditar em muita coisa, mas a Bíblia não é só um ângulo, a Bíblia é um contexto. Você tem que ler um texto dentro do contexto sem tirar para virar um pretexto. Quando você tira do contexto, o texto vira um pretexto para muita coisa. Coisa boa, coisa ruim. Nesse caso, a coisa não é boa. Porque imagine, se a alma já está no paraíso, também cai por terra a doutrina da ressurreição e do juízo. E finalmente, a visão bíblica.
Essa visão bíblica da exclusividade é interessante, porque a Bíblia diz assim, que vida eterna não é para todos. É exclusivamente para alguns. Quer ver? Leia 1 João 5, versos 11 e 12 lá para a sua classe, tá bom? Isso aqui é importante, não é esse negócio de que todo mundo vai para o céu, não. Preste atenção, porque o texto bíblico não diz isso. Bom, finalizando, eu quero citar esse texto que você está vendo na tela, essa frase: se o fogo não apaga, é porque também não consome. Você entendeu isso? Esse negócio de fogo eterno não faz sentido, porque fogo só está queimando enquanto não consome. E a Bíblia diz que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Então consumiu. Se consumiu, o fogo apagou. E a lição também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Foi uma alegria tê-los aqui, mas não esqueça de inscrever-se no nosso canal, de compartilhar essas verdades com mais alguém que precisa ouvi-las e crescermos juntos assim no aprendizado da Palavra de Deus. Um grande abraço e até lá.